Baralhos da China, comprar ou não? Olá, sejam bem-vindos ao Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Diana, a vossa bruxa solitária favorita, ou não? Hoje quero-vos trazer aqui este tema das cópias dos baralhos chineses, se fazem ou não sentido comprar, porquê comprar ou porquê não comprar. Nós hoje vamos falar sobre isso. Então eu vou-vos trazer aqui alguns baralhos que eu acho que são todos os que eu comprei chinês, não é? De cópia, ou não cópia, mas que eu comprei chinês. E eu quero falar um bocadinho sobre isso. Porquê que eu compro baralhos chineses? Por um motivo em específico. Primeiro, é única e exclusivamente porque eu quero perceber se vou me identificar com aquele oráculo. Então, normalmente quando eu quero comprar um oráculo original, não é? Um oráculo, e eu não tenho a certeza se eu vou gostar daquele tema, eu procuro, e às vezes aparece, não é? Antes de eu mesmo procurar, eu procuro a versão em chinês, em cópia, e adquiro, ok? Justamente para perceber se eu vou gostar daquela temática ou não, porque afinal de contas, uma pessoa quando não tem muito dinheiro, digamos assim, disponível, acaba porque às vezes alguns não são assim tão baratos quanto isso, não é? Então acabo por comprar para perceber se gosto ou não daquela temática. E os que eu comprei em cópia, eu cheguei à conclusão que não faria sentido eu estar a comprar original. Alguns deles, eu já vos vou mostrar. Tenho aqui um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão, porque por muito tempo eu fui contra as cópias. Até eu perceber que eu não tinha como ter um baralho, um tarô, ou seja o que for, porque simplesmente não tinha dinheiro. Então eu comecei a pensar e a refletir se faria sentido essa história das cópias. Obviamente, a gente, claro, não é, nós iremos sempre dizer para comprar o original, mas acontece que às vezes as pessoas não têm dinheiro para comprar o original, porque às vezes há originais que são bastante caros. Então, a minha perspectiva mudou relativamente a isso, justamente porque quem não tem dinheiro, voltamos àquela temática, não é? Quem não tem dinheiro não pode fazer nada em termos espirituais, porque nunca tem dinheiro para. Então é sempre preciso dinheiro para tudo. Dá para perceber a ideia? Então eu tirei um pouquinho esse conceito aliás, eu tirei muito o conceito da cópia, mas especificamente é relativo aos baralhos da China, comprados em sites chineses, porque eu pude perceber que as cópias conseguem ser melhores e conseguem ter mais qualidade do que os originais, em alguns pontos, em alguns casos. Já vos mostrei aqui alguns, tenho um vídeo que eu mostrei os baralhos que eu não voltaria a comprar e esse é um dos motivos. Portanto, o original é muito fraco comparativamente com os baralhos da China, não é? Que eu acabo por comprar. Então, os primeiros que eu comprei foram todos específicos, eu acho que era exatamente, pronto. É da Doreen Virtue, que eu acho que já fiz aqui algum review também de algum oráculo dela. Tem aqui um outro que é da Angela Artfield. Tem aqui do Radley Valentine, que era esposo, sei lá, da Doreen Virtue. E tenho aqui outros que que é original, mas que comprei no site chinês. E tem aqui outros que são cópias, nós já vamos ver. Estes foram os primeiros, ok? Portanto, vocês estão a perceber o tipo de baralhos que são. Eles vêm, a característica dos baralhos chineses é que eles vêm praticamente todos nestas caixinhas assim, meias coisas, não é? De papelote, portanto é uma das características. Este foi um dos primeiros que eu comprei, justamente porque eu não sabia se eu ia gostar. Este é do género de respostas, um oráculo de respostas. Ele tem 3 cores, se eu não me esqueço, não é? Se eu me lembro bem, ele tem 3 cores. E vai-nos dando aqui a possibilidade de nós vermos se é para fazer agora, se é para aguardar, se é sim, se é não, coisas desse género. Então eu estava muito na dúvida. O verso dele é assim, calma. É assim o verso. Depois ele vai só mudando as cores aqui das bordas, mas o verso é todo igual e vai mudando só nas bordas, ok? E ele tem um papel bastante razoável, assim brilhante, bastante razoável para se trabalhar. Portanto, eu não tenho o original porque eu não gostei da temática.
Não gostei do baralho, não gostei da temática, então para mim não fazia sentido estar a comprar o original, ok? Então foi por isso que eu comprei este, porque eu estava muito na dúvida se comprava ou não comprava, e depois o problema das caixinhas é este, porque depois não entendem, pronto. Enfim, ele não veio com nenhum livrete, não veio com nada, é só mesmo as cartas, portanto, ou nós sabemos ou nós não sabemos, ok? Entretanto, portanto, eu não gostei. Eles vêm com o QR Code, a maioria agora vem com o QR Code para o livretinho e tal e coisa, portanto a maioria não vem com o livretinho. Entretanto, comprei na mesma temática, da mesma forma ou do mesmo estilo de cartas. Eu comprei este também, que eu também estava na dúvida relativamente a ele, se gostava, se não gostava, não sabia muito bem o que pensar sobre este, e acabei por comprar este. Eles são também pequeninos, dá para perceber pela minha mão, não é? E vamos lá, ele tem textinhos, tem imagens e tem textos, também é do mesmo estilo do outro, é bem razoável, as cartas são bem maleáveis, são robustas e tal, e o verso dele é este, ok? Ele tem uma imagem e depois tem aqui um pequeno textozinho, ok? Lá está, não compraria, o original eu não compraria, mas enfim, cada um, não é? Depende das temáticas que nós gostamos. Depende do tipo de baralhos que nós gostamos, enfim. Portanto, o papelote, vocês percebem que ele não está danificado, porque de facto eu não uso muito, que eu não acho grande piada. Entretanto, eu comprei este aqui tem uma versão que eu já vi, nessas cartas são maiores e tudo mais. Ele vem numa lata, ok? Este vem numa lata. E o verso é igual ao original. Esta versão que eu comprei, ela tem alguns erros de impressão, portanto, e na verdade eu não uso tanto por isso também, mas, a ver aqui a lata, pronto, não tem livrete, não tem nada, tem ali o QR Code. Enfim, e ele é do tamanho de um baralho do Lenormand, pequenino também, enfim, e vem assim com as bordas douradas, mas é mate, tá? Muito fácil de trabalhar com ele, é muito robusto, as cartas são extremamente robustas, muito bom, é um baralho muito bom. Qual é que é o senão aqui? É porque ele traz alguns erros de impressão, então algumas cartas têm aqui um ou outro erro de impressão. Por exemplo, vou-vos mostrar aqui uma. Esta aqui devia dizer finanças, não é? O meu inglês perfeito, não é? E tem ali um E, por exemplo. Então, meio que, claro que nos originais eu tenho um original que ele, original aqui impresso de uma editora portuguesa, e ele traz erro de impressão, portanto não é por aí. Mas, pronto, este aqui, porque é que eu não compraria o original deste? Porque tem alguns conceitos que eu não acredito neles, por exemplo, as almas gêmeas e por aí fora, ou ser o tal, conceitos que eu não acredito dentro da minha prática espiritual e daquilo que eu considero como espiritualidade. Eu não acredito, portanto eu não compraria por isso. Agora, quem acredita, obviamente que será um bom baralho. Depois tenho este, que ele já não tem a caixa, porque ela rasgou, então eu pus a caixa fora, mas na edição, se eu me lembrar que posso pôr aqui depois uma foto para vocês verem. Mas ele é decoração e normalmente é maior, o baralho é maior. Então, ele tem uma imagem, as cartas também são boas, também são brilhantes, ok? E é bem robusto. Isto tudo da China, atenção, isto é tudo cópia. Tem as imagens, ainda bem que eu apanhei uma que não tem coisas de fora, não é? Enfim. E depois atrás tem o texto, tá? E ele vai ser todo assim, em formato de decoração. Portanto, ele é diferente do formato normal dos oráculos, ok? Também em termos de material é bom. Eu não vos posso fazer a comparação com o original, o material do original, porque eu não os tenho, lá está, porque eu não compraria. Eu, embora utilize mais para o canal, que eu tenho só as leituras relacionadas à parte amorosa, eu não compraria. Não é um baralho que eu compraria ou que estaria louca para comprar. Entendem? Pronto. Mas tem aqui outros que, a partir de agora, já são os baralhos que eu
comprarei, não é? Que a minha intenção é comprar o original, então este, que é o The Slavic Legends Tarot, e que ele vem nesta caixinha pequenino, mas o original eu acredito que ele seja maior, vem na caixinha. Eu já fiz aqui o review desta cópia, ele não tem o livrete, tem o QR Code, alguns, acho que é aqui, no fundo. E eu pintei as bordas, porque o original tem as bordas pintadas, e eu achei que ficava mais bonito com as bordas pintadas, então eu comprei um marcador e pintei, acho que ficou melhor. O verso dele eu gosto muito, ele é lindíssimo. Estão a perceber aqui, pronto, enfim. Ele tem um material bom, mas ao pintar, ele acabou, ao colar, não é porque isto foi o primeiro baralho que eu pintei, então não sabia muito bem como é que isto ia resultar. E ele meio que colou umas nas outras e houve umas e outras que ficaram assim. Mas enfim, mas ele é muito bom em termos de material, também brilhante. Percebem como ele é robusto? Vocês conseguem trabalhar muito bem com ele para quem tem a mão... Isto é outro motivo, para quem tem a mão pequena, estes baralhos cópia da China são bons. Para quem tem a mão pequena e não consegue pegar nos baralhos maiores, né? Mas enfim, e todo ele tem as características nórdicas, né? Portanto, há aqui uma imagem que mostra exatamente Thor, né? Que é este. Aqui, ok? Portanto, ele tem todos os motivos de nórdicos, né? Enfim, eu gosto, por isso é que se chama, não é? O eslavo, o tarot eslavo, sei lá, a tradução em português, mas seria isso, né? Enfim, eu gosto muito dele, a minha intenção é comprar um original, mas eles são muito caros, são mesmo, porque isto é da Taroteca, onde é que está? Aqui. Portanto, são baralhos, eles têm lá vários, mas isto não é para venda massiva, portanto, automaticamente isto não vai ser um baralho de 20 euros ou de 11 euros, está para perceber? Pronto. Então, eu comprei para perceber se eu iria gostar das imagens, porque são muito diferentes das outras que nós vimos até agora, não é mesmo? Um outro baralho que eu também mandei vir do site chinês, não é? Foi este. Ok, foi este. Este foi também, lá está, para perceber se eu ia gostar ou não. Na altura eu queria comprar o original e não encontrei. Agora provavelmente já deve ter. Vem numa latinha, ok? Este é o Tarot das Bruxas. E este vem, eu na altura até fiquei na dúvida se isto seria ou não cópia. Este vem com estão a ver aqui a caixinha, pronto. Este vem com o livretinho. Só que, como é que nós sabemos se ele é cópia ou se não é? Quando diz instruções gerais, né? Isto vai ter praticamente todos em inglês. E diz instruções gerais de tarot, não é? Quando é cópia diz assim. Quando é original, e pode trazer estes livretinhos assim, ele vai ter o nome do tarot e do autor, né? Pronto, então é assim que nós identificamos. Este é o verso, lindíssimo. Eu acho que todos vocês já devem ter visto este baralho em algum lado. Ele é pequenino também, para quem tem a mão grande, e ele vem com esta... Vocês percebam que isto vem da China, e supostamente nós temos um preconceito relativamente aos baralhos da China, ou às coisas da China, mas eles têm muito boa qualidade, estou a falar sério. Reparem nisto, reparem bem na grossura da carta, são muito bons, Mesmo as imagens aqui são muito boas, tem uma borda, entendem? Portanto, para quem tem a mão pequena e para quem não tem muito dinheiro, ele não é assim tão dispendioso quanto isso. Então, reparem que ele tem a borda em cor-de-rosa, brilhante, não é? Em cor-de-rosa, eu gosto bastante. E não trabalhava tanto com ele justamente por ter um pouquinho de preconceito relativo aos baralhos chineses, às cópias, né? Enfim, mas aqui está, gosto muito dele. Depois nós temos aqui o outro, e agora eu mandei vir dois, que eles vieram na mesma entrega, no mesmo pacote, não é? Um é a cópia, o outro não, o outro é original. E eu encontrei eu podia-vos pôr aqui os links destes baralhos todos, mas já não estão disponíveis no site, portanto vou acabar por não pôr porque não estão disponíveis. Então eu mandei vir estes dois. Este é original,
ok? Ele é original, depois acabei por encontrar, acho que na Amazon, não tinha na Amazon, não, só encontrei num único sítio, foi neste site chinês, e depois eu vi num outro lugar. Mas este é original, ele é calma, árvore, as 3 árvores tarô, ok? As 3 árvores tarô, e ele vem todo com papel. A caixa é em papel, mas é um papel robusto, ok? É bom, eu gosto bastante, eu uso bastante este, tem o tamanho normal do tarô, este é o verso dele, e a proposta é usar o menos possível Ai, hoje estou-me a esquecer, estou como eu costumo dizer, estou gaga hoje, não é? Não me estou a lembrar das palavras. Enfim, a proposta dele era gastar o menos possível de papel, ser o mais ecológico possível. Então ele não traz o livreto, porque ele traz as instruções em 2 cartinhas. Então vai ter aqui as instruções, tanto para os arcanos maiores como para os arcanos menores. Obviamente, eu disse maiores e menores, certo? Pronto. Obviamente que isto não vai ter nada profundo, portanto, para quem quer aprender tarô não é um bom tarô, mas para quem já tem conhecimento, eu gosto bastante dele. Então, o livretinho não é livreto, traz as associações aqui nestas 2 cartas e ele vai ter uma carta a mais, ok? Que não faz parte, ou seja, são 79 cartas e não 78 cartas. Mas podemos trabalhar com as 79 ou com as 78. Então, este é o verso. Depois, aqui, estão a ver como ele já é maiorzinho, já, pronto, enfim. Vai ter aqui o fundo, as bordas douradas. Ai, douradas, calma. Cor-de-rosa, roxo, na verdade isto é roxo, não vai parecer, e vai parecer que está mais gasto, porque de facto eu uso bastante este tarô, vai parecer, mas ele é roxo, ok, isto é roxo, e até eu fiquei apaixonada por causa disso também. E ele vai trabalhar todo em animais, as imagens vão ser todas de animais, ok, ele não vai ter humanos, portanto, por isso é que eu digo que não é talvez um bom baralho para quem está a iniciar ou estudar. Olhem a robustez da carta. Entendem? Pronto. Eu gosto bastante dele. O defeito que eu encontrei é que, não sei se isto foi da versão que eu comprei, esta parte roxa, ela sujou ali a caixa. Então eu tive que limpar para começar a usar, senão eu ficava com as mãos todas porquinhas, não é? Todas sujas da cor. Então não sei se eles se esqueceram de limpar, porque eu também não sei dizer se isto é feito manualmente ou em menos quantidade do que aqueles de venda massiva, né? Mas pronto, eu depois tive que limpar, que era para não poder usar à vontade e não sujar as mãos, né? Porquê é que eu estou a fazer isto assim? Não é assim. Ai, calma, estou a guardar, que isto não me está a sair, está-me a sair todo torto, calma, ok. Pronto. E depois mandei vir, na verdade eu mandei vir para testar, isto foi para testar a plataforma, não é? Mandei vir que este também é famoso também, é o Shadowscape Tarot. Portanto, este é cópia, vocês veem, eu uso isto também bastante. O QR Code aqui, e vocês percebem que eu uso bastante, mas ele também é muito bom. Portanto, abre-se assim, e tem um livretinho. Ou não tem livreto? Não, eu acho que tem, porque eu utilizo para separar. Tem sim. Vou ver ali dentro o livreto, pronto. Ele vai dizer as General Instructions, se bem que aqui, reparem, por isso é que às vezes é um bocado complicado. Este diz o nome do baralho. É engraçado, mas isto é cópia, Porque o original não vem assim, é de outra forma. E eu utilizo quando vem com o livretinho, mas na generalidade, os livretos, quando vêm físicos, não é? Eles dizem instruções gerais, eles não têm o nome do tarot, ok? E normalmente eu utilizo o livretinho para conseguir, para tapar este coisinho que fica aqui em baixo, que este não tem, reparem, por isso é uma boa caixa, por causa disso, que este não tem. Para eu conseguir depois guardar e não ficar a empancar ali. Então eu costumo utilizar o livreto para tapar. Estão a perceber? Para tapar essa partezinha que fica aqui dentro, entendem? Pronto. E conseguir fechar o tarot. Enfim, o verso dele é este. Este tem o tamanho original, ou tamanho normal de um tarot. E as imagens são todas assim, meias aéreas, digamos assim.
Ok, isso é muito, também não considero um bom tarot para quem está a começar. Tem uma borda de zinha. Eu já vi em algumas resenhas, alguns reviews de outras pessoas em que nota-se a diferença, por exemplo, aqui nas bordas, ok? No material. Não vos sei dizer. Este é outro que eu gostaria de comprar o original e quando eu comprar, depois eu faço-vos a comparação entre a cópia e o original. As bordas são assim, é branco. As minhas já não são tão brancas assim, não é? Pronto, enfim. As laterais, eu digo sempre bordas, não é bordas, é laterais. Estão a ver? Pronto. E eu gosto bastante, ele também é muito robusto. Tem um ar assim meio brilhante. Eu gosto muito dele. Portanto, é um dos que eu gostaria de comprar original. Agora, os dois últimos baralhos que eu quero vos mostrar, eles não foram nesse site chinês, eles foram em sites de venda de oráculos portugueses, não é? Portanto, são sites portugueses, mas eu acho que eles não são bem originais. Eu não sei muito bem, são dois Lenormand. Eu não sei até que ponto, eu não utilizo muito o sistema Lenormand. Talvez um dia que me apeteça eu aprofundo um pouquinho mais sobre o estudo, né, sobre o Lenormand, sobre esse sistema, porque não é igual ao sistema de tarot, nem de oráculos comum. E eu acabei por comprar, eu comprei uma série deles, assim na mesma época, e acabei por comprar estes dois. O que é que eu percebo, a característica destes dois? É que eles têm uma impressão não muito boa, e eu não sei até que ponto é que isto não pode ser considerado também uma cópia. Entendem? Não sei. Mas o facto é que a impressão não é muito boa. Então, eles estão em português. Este aqui eu já vi em várias casas esotéricas à venda, esta versão. Vem numa caixinha também. E parece tudo ok. Ele vem com um livretinho. É isto não parece, mas é um livretinho e tal. O material não é robusto, mas ele não... Sabem quando não é um material que nós pegamos e dizemos, ok, isto é material de carta? Não sei, não parece ser um material de carta. O fundo dele, o verso dele é a Santa Sara Kali, pois claro, não é? E parece-me que foi impresso num papel fotografia, talvez um pouco mais grosso, posso dizer assim, e a partir daí imprimiram numa... Sabem, as imagens parecem que não estão assim não estão assim grande coisa, não sei. Isto, se calhar, talvez vocês não consigam perceber tanto, mas ao vivo nota-se que falta nitidez na imagem. Estão a perceber? E parece que a coisa não... E depois, mesmo o corte, eu não sei se isto é assim com todos, mas mesmo o corte aqui parece que foi... Não vos sei explicar, mas não é aquela coisa profissional, entendem? Não vos sei explicar. Enfim, não é eu tenho outros baralhos da norma que eu uso mais, quando eu uso, porque, como eu falei, não é um sistema que eu utilizo muito, mas tenho outros baralhos que eu utilizo mais do que estes, que não são cópias, são originais. E, portanto, fiquei naquela se isto é ou não é. Vem com duas cartas a mais, são estas que eu ponho de parte, e vem com um livretinho todo em português, só que é tal coisa, eu não sei como é que... Não sei se isto não se pode considerar cópia. Não sei se este tipo de baralhos não se pode considerar cópia. Porque é como se eu tivesse preparado e feito isto em casa. Caseiro. Entendem? Pronto, enfim. Não sei se compraria esta versão. Não sei se existe outra igual a esta ou parecida que seja original. Mas não compraria esta. Enfim, a outra é este. Chama-se o Jogo de Cartas Cigana da Sorte. Ele é pequenino também, ele é muito pequenino. Tem um livrete também mal amanhado. Mal amanhado, entendem? Um livrete mal amanhado. Entretanto, isto é mesmo... a caixa dele é mesmo o cartão, assim como as cartas, são todas de cartão. Isto é cartão, ok? Robusto nada, porque não é assim tão robusto quanto isso, isto é cartão, tá? E pelo toque nós percebemos que isto é cartão. Isto é o lateral, ok? E o verso dele é assim. Ele é bem pequenino, que é uma cigana e aqui tem outra cigana, né? Para fazer espelho. E então, se eu estava-me a queixar que o outro tem impressão não muito boa, este aqui a impressão é péssima.
Parece assim, eu não sei se isto é mesmo assim, mas entendem? Não sei. Não sei se vocês conseguem ver o que eu vejo. Mas estranho. As imagens são estranhas. Entenderam? Olhem aqui a serpente. É estranho, não sei. Não compraria. Não compraria. De facto, existem outros, mas para baralhar quem tem uma pequena, isto é maravilhoso, não é? Mas enfim. Mas não voltaria a comprar. Portanto, nem sequer o uso. Devo ter usado para aí 1 ou 2 vezes, se tanto. Porque de facto não é. Não. Assim, a gente quando quer comprar uma coisa, não é? A gente quer comprar a coisa mais ou menos coisa, né? Então meio que não gostei, as imagens mal. É que não é propriamente a imagem em si, mas é a qualidade da impressão. Então eu não gostei, entendem? Pronto, enfim. E a caixa, eu pouco ou nada utilizei, isto já está aqui assim. Já a querer pedir férias, não é? Ou reforma. Então, eu já me ia embora, despedi-me e tudo, não é? E esqueci-me de vos mostrar aqui um outro oráculo que eu utilizo bastante, que é este aqui. Eu já vi, tem esta versão cor-de-rosa, tem a versão branca e tem a versão preta. Eu comprei este porque era especificamente para as leituras de amorosas, não é? Nos canais, não é? Dos canais de tarot. Portanto, não era para fazer leituras particulares, mas é especificamente para fazer as leituras nos canais. Então, ele é pequenino, mas é um oráculo, não é um tarô. Ele não traz livrete nenhum, não sei se era suposto trazer, não tem QR Code, não tem nada. Também eu acho que não é necessário. Ele não é propriamente um baralho assim lindo de morrer, mas dá para o gasto. Portanto, este é o verso, rosinha, e depois as imagens são muito simples, é só isto, e todas as imagens têm o nome da carta e tem aqui algumas palavras-chave associadas, ok? Pronto. E é isto. E tem tudo o que nós possamos imaginar relacionado com a parte amorosa, não é? Portanto, eu tirei logo uma chave. Enfim, estão a ver? É bom, é robusto, é meio brilhante também. Mas lá está, para mim não é um oráculo que a gente se apaixone e que queira comprar para fazer coleção, talvez não compraria outra vez, enfim. E eu não sei se este aqui é original, eu acho que este não é original. Porque eu já vi, embora pareça, tenha tudo, mas eu já vi, eu já vos disse que já vi outras duas versões de outras duas cores, mas eu já vi também as mesmas cartas, mas com outro tamanho. Portanto, eu acredito que isto não seja original, por isso é que eu pus aqui, embora não vos possa dizer que sim ou que não, mas eu acho que este é cópia também, ok? Mas para mim, para o gasto serve, ele não é suposto enfim, não é, enfim, não é suposto eu comprar o original se existir, mas pronto. Se vocês gostarem ou se tiverem o original, se já tiverem visto o original, aqui também podem deixar. E agora sim, eu vou-me despedir de vocês com os baralhos da China, os baralhos cópia que eu mandei vir do site chinês, da China, não é? E eu vejo-me no próximo vídeo. Agora sim, beijinhos!